Você já ouviu frases como essas? Os processos judiciais de família são verdadeiros barracos. É uma lavagem de roupa suja na justiça, que beira a insanidade. E é verdade. É assim mesmo que os processos de família são conhecidos. Não somente porque são caros, demorados e que desgastam demais as pessoas. Se você está vivendo um desses processos ou acompanhou de perto alguém que viveu, sabe muito bem do que eu estou falando. E essa visão tão negativa e quase generalizada dos processos de família não se deve exclusivamente pelo fato dessas ações serem caras, pelo desgaste físico e emocional que elas provocam, mas principalmente porque as pessoas brigam por tudo. As pessoas brigam pelos móveis que às vezes já estão tão desgastados, já estão tão velhos, que nem têm tanto valor. Às vezes esses móveis nem são usados. As pessoas brigam, por exemplo, pelo direito do pai estar com o filho no dia dos pais e pelo direito da mãe estar com o filho no dia das mães, que é algo óbvio, que é algo que já deveria ser tão natural. As pessoas brigam até pelo animalzinho de estimação. Briga-se até para o ex-companheiro ou a ex-companheira apagar o nome dele ou dela do seu contato telefônico. Vejam só, é insanidade ou não é? Meu nome é Ulisses Tel, sou mediador familiar interdisciplinar e advogado especializado na área de família, e este é o terceiro vídeo do nosso canal. Então, se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal e aproveita e assiste o vídeo 1 e o vídeo 2. Porque no vídeo 1 a gente vai falar toda a nossa proposta e o trabalho que a gente vem desenvolvendo. E o vídeo 2 já vai servir de base para o assunto que nós vamos desenvolver aqui no nosso vídeo 3. E lá no nosso vídeo passado, no nosso vídeo 2, a gente começou a explorar o tema da subjetividade e passou a compreender que por trás dessa aparente irracionalidade pode existir uma lógica profunda que não conseguimos ver com as lentes objetivas do direito. E nesse vídeo a gente vai explorar um pouco mais sobre essa subjetividade e como ela se apresenta de forma decisiva nos conflitos de família. E para a gente desenvolver melhor esse tema da subjetividade, eu quero me apoiar nas ideias de Sigmund Freud, que é considerado o pai da psicanálise, porque as ideias dele dizem muito sobre o funcionamento da nossa psique. Segundo a teoria psicanalítica, a mente humana teria uma parte consciente e uma parte inconsciente. Existe até uma metáfora que ilustra bem essa ideia da formação da mente humana, que é a chamada teoria do iceberg. Um iceberg é um imenso bloco de gelo flutuando na água. Nele, 90% do bloco de gelo fica submerso, enquanto apenas 10% fica fora da água. A mente humana seria como esse iceberg. O consciente, a parte consciente, seria a ponta do iceberg, a que fica fora da água, representando tudo aquilo de que temos ciência no momento presente. Inclui os nossos pensamentos atuais, o raciocínio lógico, as sensações físicas imediatas e as decisões voluntárias, ou seja, aquelas onde realmente decidimos conscientemente. Já o inconsciente seria a base profunda, é a imensa massa submersa de água. Ela representa a maior parte da nossa psique e guarda sentimentos, medos, desejos reprimidos, traumas e impulsos primitivos. Embora você não tenha acesso direto a ele, é o inconsciente que dita a maior parte das nossas reações, hábitos e comportamentos. O que é interessante na teoria psicanalítica, e essa imagem do iceberg nos mostra isso de forma muito clara, é que a maior parte da nossa mente ela age de forma inconsciente. E é justamente nessa parte
onde estão os medos, os traumas, as nossas repressões, tudo aquilo que a gente não consegue lidar de forma consciente. Uma outra comparação para o inconsciente seria como o porão de uma casa. Aquele lugar onde nunca vamos, onde nunca queremos ir, mas vamos depositando lá toda a sujeira da casa que a gente não quer limpar porque dá trabalho. E vamos colocando lá toda a bagunça. E a gente vai acumulando, 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 mas num dado momento, essa sujeira toda extravasa. Extravasa de forma violenta e faz uma bagunça imensa na casa. E sabem o que eu acho mais interessante dessa visão psicanalítica? É porque a psicanálise praticamente mostra que não há um só sujeito, que não há só um de nós. Nós temos dois. É como se fossem duas pessoas. Nós temos o sujeito consciente, que é aquele que age com certa objetividade, é aquele que raciocina, é aquele que pensa, é aquele que toma decisões com cautela. É esse sujeito objetivo, o sujeito do consciente, que o judiciário espera encontrar nos processos de família. Que a gente haja com racionalidade, que a gente haja com discernimento, com razão, com coerência. Porém, nós temos um outro sujeito, que é o sujeito do inconsciente. E esse sujeito abarca a maior parte da mente humana. E esse sujeito não age com tanta racionalidade. Esse sujeito, na verdade, está submetido a toda a subjetividade que é própria do inconsciente da mente humana. Vocês percebem agora que faz todo sentido os barracos dos processos de família, a lavagem de roupa suja lá no tribunal? Percebem? Quem está agindo nessa hora? É o sujeito consciente ou é o sujeito inconsciente? Esse é o grande problema. O nosso sujeito consciente age muito pouco diante da inconstância, diante da subjetividade desse sujeito do inconsciente. Então, nas demandas de família, quando os conflitos extravasam, quando o clima esquenta, quando as pessoas se desgovernam, na verdade, quem está vindo à tona é o sujeito inconsciente. Só que nós não percebemos isso. Isso não é tão fácil. Não é fácil a gente olhar para esse sujeito do inconsciente, mas toda a sociedade espera que nesse momento de dor, de frustração, de angústia, que o sujeito consciente haja de forma racional, de forma objetiva e que o processo seja finalizado da forma mais tranquila possível. É quase uma ilusão. Se a gente acha que essas ideias não fazem sentido, pode ser que você já esteja pensando, isso realmente não faz sentido algum, basta que a gente olhe um pouquinho para diversas situações da nossa vida. Quem não agiu aqui em determinada situação que depois se arrependeu profundamente? Quem não agiu aqui e depois olhou para trás e diz: minha nossa, como é que eu fui capaz de fazer aquilo? Como é que eu fui capaz de agir daquela forma? Eu não estou me reconhecendo naquela situação. Parece que nem era eu que estava agindo. É, realmente era você. Mas não a parte consciente de você. Era a parte que você não conhecia. Era o seu sujeito do inconsciente. E para que a gente perceba melhor essas ideias que eu vou trazendo aqui, nada melhor do que um caso prático que a gente vivenciou aqui e que ilustra bem essa situação. Aparentemente, nem seria um conflito de família, mas por trás daquilo que a gente não consegue ver, há sempre uma nuance de família envolvida. A gente sempre adverte que os casos que a gente traz aqui são baseados em situações verídicas, mas fazemos adaptações para preservar a identidade e o sigilo profissional. Então, se alguém se sentir de alguma forma identificado com esse caso, é mera coincidência. Tratava-se de uma simples colisão de trânsito. Por que simples colisão de trânsito? Sinal fechado, uma moça vinha, parou o seu carro,
Um senhor que vinha atrás, desatento, não percebeu o sinal fechado e aí colidiu seu veículo na traseira do veículo da moça. O senhor automaticamente já percebeu que estava errado, que estava desatento. Ao sair do carro, não foi uma colisão tão grave, mas o suficiente para danificar tanto o seu carro como para danificar o carro da moça que vinha à frente. Ele já se desculpou prontamente, disse que o erro era dele, pediu desculpa, disse que estava desatento, mas que ela não se preocupasse, porque o carro dele tinha seguro e cobria inclusive danos de terceiro. Então, todos os danos materiais ali iam ser cobertos pelo seguro dele. Mas, por incrível que pareça, a moça nem escutou as explicações dele, segundo as testemunhas que estavam em volta. Ela já saiu do carro, e ela esbravejava, ela se mostrou extremamente agressiva e até, de certa forma, descontrolada. Começou a xingar o senhor, não com palavras baixas, mas dizendo que ele havia sido desatento, que a culpa era dele, que ela estava certa, que ela respeitou as leis de trânsito, mas ele, pelo descuido dele, ele bateu, amassou e danificou o carro dela. Ele repetiu: olha, eu peço desculpas, eu já disse, e vou reparar todos os danos. Quem estava de fora, quem via a cena, ficou até um pouco incomodado, porque de um lado tinha o senhor que tinha errado, mas extremamente educado, polido, pedia desculpas a ela, e do outro lado a moça extremamente agressiva, mostrando uma relação de hostilidade muito grande. As pessoas contiveram aquela cena, a família dela chegou logo em seguida, e eles trataram de desfazer aquela situação, até porque estava atrapalhando ali o trânsito. Semanas depois, eles foram convidados para participar de uma sessão de conciliação, já que não era diretamente um caso de família, ela já estava mais calma, e durante as sessões ela teve a oportunidade de refletir. E sabem o que ela disse depois e o que ela descobriu durante as sessões? Ela relatou o seguinte fato: o pai dela havia morrido há poucos meses. E o carro era justamente do pai. Tinha pertencido ao pai. E tinha ficado para ela como herança. Vejam bem, a herança, segundo ela dizia, representava um bem quase sagrado. É como se a imagem e o sentimento do pai estivessem materializados no veículo. Então ela disse: quando eu saí do carro e vi o carro amassado, a sensação que me veio é como se eu tivesse profanado a imagem do meu pai. Olha que interessante isso. Ela disse: eu não conseguia pensar que era só um dano material, que era só uma batida, que ia ser resolvida em pouco tempo. O que me veio foi a sensação de eu não ter honrado a imagem do meu pai, de eu não ter sido capaz de zelar por algo que era sagrado, porque o carro, o pai dela havia cuidado por muitos anos, era um carro de estimação, ele zelava pelo carro, ele gostava pelo carro, e ele deixou inclusive esse carro para a filha, porque eles tinham uma relação muito próxima. Veja que naquele momento ali, quem é que agiu? Foi o sujeito consciente? Foi o sujeito objetivo que olhou para uma batida de trânsito, que olhou para um dano material e pensou: não, é só um dano material, a gente vai resolver, ele vai pagar e vai resolver tudo? Ou foi o sujeito inconsciente que acessou memórias, que acessou o que estava dentro dela, a frustração, a raiva, o desgosto, a memória do pai que foi profanada? Tudo isso foi o que veio à tona. E naquele momento, o sujeito inconsciente é quem agiu. Percebem como essa relação de sujeito consciente e inconsciente se manifesta na prática, no nosso dia a dia? Inclusive, muitos de vocês agora mesmo pode ser que estejam aí relembrando, pensando em fatos, pensando em situações onde vivenciaram coisas parecidas com esse exemplo que eu estou trazendo agora. Então a gente retoma novamente aquilo que a gente já falou
no vídeo 2. A mediação familiar, nesse viés interdisciplinar, porque ela abarca outros olhares que o direito não consegue, ela tem esse propósito que eu acho muito humano, que é iluminar o que está dentro da gente, é iluminar aquilo que a gente não percebe, mas que age no dia a dia, que faz com que a gente tome decisões que nem sempre são racionais, que nem sempre são plausíveis, que nem sempre são controladas. E todos os conflitos de família, e por que não dizer todos os conflitos, têm uma certa carga de subjetividade. Mas essa carga se manifesta de forma muito potencial, de forma muito direta nos conflitos de família. Então, quando vocês pensarem nos conflitos de família como sendo verdadeiros barracos, entendam o que está por trás agora dos barracos. E realmente é uma lavagem de roupa suja. Por que uma lavagem de roupa suja? Porque a gente vai tratar daquilo que deveria ser visto com outros olhos. Como a gente nem sempre tem esses olhos tão abertos, a gente só consegue ver a lavagem de roupa suja. Então, se esse vídeo te tocou, se foi importante para ti, eu peço, compartilhe. Há muitas pessoas que podem ser beneficiadas com essas ideias que nós estamos trazendo aqui, inclusive pessoas próximas a ti. Se inscreve no canal se não for inscrita, ativa aí as notificações, porque toda semana vamos estar trazendo vídeos novos e esses vídeos vão servir como uma base, inclusive, para a gente pensar na nossa atuação diante dos futuros conflitos que vão chegar para a gente. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.